Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Oasis Be. E hoje a gente vai falar de um assunto muito legal. Imagina você acordar com aquela vista para o mar Mediterrâneo, tomar um café da manhã ali na sua varanda, terminar o dia num beach club, tomando um Aperol Spritz. A gente vai falar hoje sobre o verão europeu. Eu sou a Lari. Eu sou o Nando e o tema de hoje é sobre as ilhas europeias que são as mais desejadas durante o verão europeu, né? Então fica com a gente que a gente tem um assunto bem bacana hoje para poder falar. Ô Nando, explica aí, por que você acha que o verão europeu é tão desejado? Fontes, vozes da minha cabeça ou... Não, brincando, gente. Em primeiro lugar, a gente está falando de algo que é uma temporada curta, né? Porque o europeu, ele tem um inverno muito marcante, ele tem um outono, né? E quando chega o verão, eles querem aproveitar ao máximo. E o que eu acho bacana no verão europeu, você tem sol até 10 horas da noite, né? Com certeza. E além disso, eu acho que é o estilo de vida do verão europeu que tudo se transforma, as cidades todas se transformam, tudo fica muito mais agitado, restaurantes abrem que antes ficavam fechados. E aí entra no tema de hoje, que a gente vai falar sobre as ilhas, né? As ilhas, elas têm uma temporada curta, então para você conhecer Mykonos em janeiro, fevereiro é horrível, né? Quer dizer, aliás, nem tem hotel aberto. Além de hotel, acho que mais, né? Restaurantes, bares, essas coisas. Apesar do verão europeu estar se estendendo cada vez mais, né? Porque antes as coisas costumavam fechar mais assim em setembro, agora já aumentou para outubro, tá estendendo um pouquinho mais aí essas temporadas, né? Ainda assim, é o que você falou, então traz um pouquinho aí desse tom de exclusividade, de quase que uma raridade ali durante o ano, né? Porque dura poucos meses. E também, assim, eu acho que um ponto muito importante é o lifestyle, né? E exatamente isso. Acho que as pessoas, hoje, cada vez mais o luxo não é em ter, e sim é experimentar. Então, vou experimentar o verão europeu, vou vivenciar isso. E como você só vai ter calor mesmo, por mais que você vá em outubro, muita coisa já está fechada, a temperatura já baixa, não é aquele verão. Então, você tem ali um curto período de tempo para aproveitar. E o que eu acho que o que deixa mais ainda atrativo as ilhas são as festas, né? Com certeza, além das festas, né? Os beach clubs em si já é uma cultura aí do verão europeu que é muito comentada, que todo mundo quer ir, quer estar, quer ver e ser visto, né? Apesar de que hoje em dia tem as versões de ilhas mais tranquilas que muita gente está buscando essa alternativa, né? Mas realmente gente, o verão europeu nem tudo é só festa, tá, gente? Vamos falar assim, nem tudo é festa. Mas quando fala do verão europeu, a primeira coisa que você pensa talvez são os beach clubs, realmente. E eu acho que esse estilo de vida que a gente fala, né, de você priorizar esse curto período do tempo, ele difere muito de Caribe, Maldivas, Seychelles, porque esses lugares você vai para aproveitar o hotel, para descansar na praia, coisa que não é muito verão europeu. Dependendo do seu perfil, você vai acordar tarde para poder aproveitar a piscina tarde. Pra curtir o dia inteiro. Exato. E além dessa diferença, eu também acho que o fato de ter as cidades europeias, vilazinhas, vilarejos charmosos ali, próximos a esses beach clubs, essas coisas, ajuda muito também na questão de você ter uma gastronomia muito renomada, de ter, assim, a qualidade realmente das coisas e você poder, de repente, tomar o banho, se trocar e bater perna nas lojinhas que, na verdade, são lojonas, né? Porque, assim, as lojinhas de Mykonos, Saint-Tropez, sei lá o quê, são, tipo assim, Louis Vuitton pra cima, Capri, né? também, Versace House, Chanel. Que a gente vai falar. E falando nessas marcas também, uma coisa que tem acontecido cada vez mais são ativações que essas marcas fazem nos hotéis. E não só nos hotéis, quanto nos beach club também. Então, assim, por exemplo, Loro Piana, Dior, Gucci, a própria, se não me engano, foi a Dolce Gabbana fez. Dolce Gabbana na temporada passada, eles fizeram uma ativação lá no hotel, no San Domenico Palace, que é um Four Seasons, né, em Taormina. Então, eles fizeram uma ativação lá que eles chamam de Swimming Pool Takeover, né, que seria basicamente, assim, tomar posse da área da piscina. Então, eles fazem os guarda-sóis, eles têm
tem as estampas da marca, os menus de drinks e de comidinhas e petiscos tem também a marca, a toalha, tudo. Então, eles estão investindo cada vez mais em se tornar não assim apenas um produto, um objeto de desejo, mas sim uma experiência, assim, eles vão criar uma memória afetiva com as pessoas, né? Eles estão fazendo muito isso. O Kississana fez isso recentemente. Eu só esqueci a marca, gente, mas eles mudaram as toalhas, eles fizeram com uma co-branding também, o Hotel Kississana. Eu sei que em Saint-Tropez, direto o Cheval Blanc faz alguma coisa. E não só eles, mas vários hotéis ao redor do mundo, eles buscam associar algumas marcas para dar aquela vontade de realmente estar lá no verão por causa daquela marca, né? Então, você associar a hotelaria com uma marca de luxo. Eu acho que até mais o contrário, assim. No meu caso, o que eu imaginaria é você estar vivendo aquele lugar e você ter aquela marca ali, já te cria, como eu falei, uma memória afetiva e você vai sair de lá com carinho pela marca. Então, eles não são bobos nem nada, né? É óbvio, e tudo parte para a experiência, né, da pessoa. Exato, e os destinos que tem mais ocorrido isso, como você falou, Saint-Tropez, Mykonos, a Sicília tem muito disso, mas hoje o nosso foco são as ilhas, né, Nando? Exato. E, então, vamos começar com as ilhas badaladas, né, que seria Mykonos e Ibiza. Badaladas no sentido de baladeiras, eu tenho essa sensação. Exato, bastante. Mas olha só, pra você ter ideia, eu fui em 2013 com a minha mãe pra Mykonos. E naquela época tinha só o Paradise, ou Super Paradise, o Beach Club. Eu fui em 2009 e eram esses 2 beach clubs que estavam também bastante em evidência na época. E eu lembro, assim, era uma coisa muito estudante, Mykonos. Não era essa ilha que hoje que tem aquele luxo, aquele glamour. Pra você ter ideia, a gente andava pelo centrinho da cidade, você tinha vários restaurantes, né? Você parava, você conseguia jantar ali na ruazinha, né? Com essa mudança toda que Mykonos teve, com os vários beach clubs que foram inaugurados, né? Você tem o Cali, que é muito bom, o Namos, Zuma, o Principote, que é lindo. Também é lá, Scorpios, né? Maravilhoso Scorpios. Pra mim, eu acho que é o beach club mais lindo que eu já fui na vida. Tem o Alemagu, ou seja, essa quantidade de beach clubs e a quantidade de hotéis que foram surgindo 5 estrelas, como o Belvedere, a Rede Micônia, Cavo Tagu, vamos lembrando mais qual outro, né? E tem agora o Kalesma, o Cat Keys. Então, todos esses hotéis de alto padrão elevaram a ilha. E hoje foi o que você falou. Hoje você anda pelo centrinho de Mykonos. Você tem loja da Dior, você tem loja da Dolce & Gabbana, Gucci. E menos aquelas coisas de lembrancinhas. Então, e mais coisas de marcas internacionais. Inclusive, quando a gente estava comentando sobre as marcas que fazem esse takeover de hotéis e beach clubs. E também, entrando aí no assunto de Mykonos que você comentou, muitas marcas lançam coleções específicas que você só vai encontrar naquele determinado lugar durante o verão europeu. Isso vale também para as temporadas de inverno europeu, né? De esqui, eles também fazem algumas produtos específicos com algum detalhe diferente. Só para aquele lugar. Só para aquele lugar, né? Eu acho isso bem interessante. E aí, Mykonos, então, ele se tornou essa ilha, tipo assim, todo mundo quer ir, todo mundo quer badalar. As diárias estão muito altas, né? Então, assim, né? A gente não se assusta. Principalmente porque o período é curto, né? E assim, mas eu tenho a sensação de que a Grécia tá sofrendo um pouco com o overtourism. Mas ainda assim é uma coisa que é muito legal de ir. Ainda assim é uma coisa que vale a pena, assim. Só que, por exemplo, como você comentou, agora tem os restaurantes, as lojinhas e tal. Nesses restaurantes você tem que reservar com antecedência. Você fecha a viagem. Se você já tem um restaurante que você sabe que você quer ir, você já tem que fechar. Porque senão você não vai conseguir vaga. Então tá tudo muito assim, vamos ter que organizar tudo certinho para conseguir lugar, né? E uma coisa engraçada, a gente puxando agora para Ibiza. Ibiza foi uma ilha durante muitos anos como um refúgio de um pessoal que queria ter um estilo de vida pé na areia, relaxado. E acabou que a ilha virou essa ilha de festa, né? De concentração de pessoas, né? Da galera querer party all night long, né? Eu ia comentar isso. Eu acho que uma das diferenças... Eu nunca estive... Eu ainda não fui para Ibiza, mas eu vejo que tem a vida noturna mais ativa. Eu acho que Mykonos, por exemplo, que você estava comentando, é mais uma vida diurna, um sunset, uma coisa desse tipo, né? Mykonos, geralmente, as festas terminam por volta de meia-noite, 2 da manhã. Em Ibiza, isso está começando. Em Ibiza está começando. Mas só que Ibiza mudou muito. Ibiza antes tinha festa que durava o dia inteiro. Eles cancelaram agora. Todas as festas, acho que tem que terminar 7, 8 horas da manhã.
E Ibiza também está se reinventando com uma hotelaria 5 estrelas chegando, né? Então você tem o Six Senses, tem o... Ai, eu sempre esqueço. O Nobu chegou em Ibiza. O Nobu, sim. Né? Então, assim, você tem o The Standard, que também já fez um hotel bem bacana no centro da cidade. Então, você vê uma movimentação diferente, no qual a ilha está querendo se reinventar, para não ser aquela ilha de galera de mochilão, de só dormir, só beber, gente dormindo em praia, gente dormindo em aeroporto. Eles não querem isso, né? Porque isso daí, querendo ou não, quebra um pouco, né, do público-alvo que eles querem atingir. Não, e acho que aí acaba entrando naquele turismo em excesso, turismo em massa, que pode ser prejudicial. Tanto que agora vários clubes em Ibiza têm a política de sem telefone na pista. Então, se você for ficar na pista, você não pode ficar filmando, você não pode ficar no telefone. Porque eu vi até recentemente, só dando uma viajada aqui, gente, aquele Pedro, que ele apresenta o programa da GNT, ele falando, né, se a gente realmente está viajando ou só reproduzindo a viagem do outro. Que faz bastante sentido. É uma reflexão. E então, acho que Ibiza tá mudando muito a ilha para poder tirar essa impressão de que você vai para lá para beber 24 horas por dia, mas você pode ter uma excelente gastronomia, que vários restaurantes... Spring break, né? Eles querem quebrar. Exato, quebrar e com uma vibe, sim, venha curtir o verão, alugue um barco, vá pra Formenteira. Que também né? A Ibiza é cercada de ilhas maravilhosas, né? Exato, mas antes e a ilha é muito linda, né? As praias de Ibiza são muito lindas. São muito lindas, mas antes da gente entrar nesses arredores de Ibiza, porque a gente vai falar dessas ilhas também, só que a gente está aqui classificando mais ou menos por quais temas, ilhas, né? Por temas, né? Quais ilhas dão match. O nosso próximo ponto aqui são as ilhas românticas, e eu acho que não tem como falar sobre ilhas românticas sem falar de Santorini, apesar de sim, também sofre com overtourism. Eu acho que isso é uma coisa que tem acontecido cada vez mais, mas ao mesmo tempo tem uma hotelaria tão única com aquelas falésias não, mas é uma falésia. Não deixa de ser uma falésia, né? Ela, em Santorini, você tem as casinhas que obrigatoriamente elas são brancas com telhados azuis, então é por lei isso daí, você não pode modificar. Então vai ter sempre aquela aparência linda, né? Incrustada ali na montanha, com a vista para a caldeira, né? Que é uma cratera vulcânica, que já foi um dia, né? Ali. Pra quem não sabe, gente, Santorini é uma antiga ilha vulcânica, assim como várias ilhas da Grécia. Assim, então quando você olha assim naquela meia-lua ali, né? Que é o formato, você tem Fira, você tem Vemerolírio e Ia. E você ficando em Ia, onde tem os hotéis... É a principal cidadezinha, vilarejo, vamos dizer vilarejo, assim. Que é onde tem os melhores hotéis, onde tem a Rede Canaves, onde tem Catequis, onde tem Cavo. Você tem uma vista para um pôr do sol muito lindo. E quem pratica o turismo de massa, que não fica em hotéis bacanas, fica do outro lado da ilha, para poder ver o pôr do sol, tem que se amontoar no meio daquelas escadas, aquele monte de gente. E aí eu gosto daquela expectativa-realidade. Você tá filmando o pôr do sol e na hora que você volta a câmera assim atrás, aquele monte de gente subindo. E eles Por isso que vale a pena um investimento em um hotel desse super. Tipo. Apesar de que, hoje em dia, tem vários hotéis também muito bons em áreas diferentes, fora de Ia, que, assim, tem uma vista, de repente, para um outro lado, que também não deixa de ser bonito. Enfim, para quem mais quer um momento mais de relax, ao invés de estar no meio ali de onde tudo acontece, né? Então, assim, é muito vantagem de perfil. Exato, a vantagem de você estar em Ia é que o pôr do sol vai estar na boca da sua cara, às vezes dependendo até da sua varanda da sua piscina particular, né? Aí você ficando no outro, você também tem uma experiência. Santorini é bem bacana. Santorini tem uns vinhos maravilhosos. E não é o primeiro destino que a gente pensa, mas eu sei que tem. Agora, puxando para um outro destino romântico que eu adoro ali na Grécia é Paros. Paros tem crescido bastante, a gente tem visto cada vez mais brasileiros indo para lá, conhecendo esse destino que até então era um pouco mais desconhecido, né? Aliás, eu acho que com a Grécia, que esteve bastante em evidência nos últimos verões, várias ilhas que antes não eram tão exploradas começaram a ser. Antes se falava muito só de Mykonos e Santorini, e hoje em dia a gente já tem uma variedade muito maior de ilhas com hotelaria interessante, ilhas até mesmo que pode ser que não tenha hotelaria, mas que é interessante você fazer até uma viagem de barco, alugar um iate particular, alguma coisa, e atracar nessa ilha, ficar uns dias... Amorgos é uma ilha linda, que ainda tem essa essência de Mykonos de 20 anos atrás. Paros é uma ilha super bacana, se você quiser ir pro centrinho. Tem um centrinho que fica ao norte da ilha, que chama Nusa. E aí, quando você vai para esse lugar que você anda e
por bastantes... Aí aquela coisa de Mykonos, igual eu falei em 2013. Você andando por vários restaurantes, várias ruazinhas, aí você tem uma coisa de artesanato local aqui, aí depois uma loja de roupa local, e aí você tem os restaurantes, os bares, você senta no meio-fio. Eu posso dizer que ela tá hoje em dia, assim, mais autêntica, vamos dizer. Isso. Ainda. Tá mantendo aquela, como você falou, Mykonos de anos atrás, né? Então tem essa autenticidade e é um luxo mais despretensioso, assim, mais pés descalços, vamos dizer, entendeu? Concordo, é isso mesmo. Eu gostei bastante de Paros e tem ilhas muito bacanas. E Paros, ao contrário de Mykonos, não tem beach clubs, mas tem estruturas em várias praias. Então, quando você pode pegar o carro, você consegue sentar numa cadeira, ter um serviço de um restaurante, mas nada com aquela coisa de música badalada, de você subir na mesa, rodar guardanapo, nada disso. Então, aqui, falando do oposto desse quiet luxury, né? Desse luxo silencioso, vamos dizer assim, tranquilo, né? De Paros, a gente tem as ilhas do jet set europeu, né? Que a gente considera aí, por exemplo, Córcega, Capri e Sardenha. Nossa, essas ilhas, gente, nossa, Sardenha, Capri, eu fui pra Capri. Eu fui tomar um sorvete, eu falei, não tem dinheiro. Não, tô brincando, gente. É uma ilha muito cara, Capri. É uma ilha para você dormir, se você quer dormir em uma hotelaria, porque há poucos hotéis muito bons com espaço. Eu acho que o mais icônico dele é o Kississana, que é um hotel enorme, lindo, com uma vista. Tibério Palace também. O Capri Tibério também é um hotel muito bacana, mas ele é mais boutique, bem menor do que o Kississana. Quando a gente fala o Kississana, ele é icônico. Você descendo ali pela praça, né? Você vê aquele prédio bonito, amarelo, lindo, 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 com aquele café na frente, que ele tem um terraço. Ali é no meio de tudo, no meio do buchicho, né? Assim, e aí uma localização incrível esse hotel. E eu tava lá e a gente tava com o Gianluca, que pra quem não conhece, gente, Gianluca é o general manager do pra quem não conhece, acho que não conhece. O Gianluca, ele é general manager há 20 anos do Hotel Kississana. A gente fica brincando que ele é o prefeito de Kississana. E aí a gente tava lá no último dia e a gente resolveu tirar foto. Todo mundo foi tirar uma foto com ele. No que a gente tava tirando foto com o Gianluca, as pessoas na rua estavam tirando foto da gente, achando que o Gianluca era alguma celebridade. Ele viu, gente? Ele é o prefeito de Capri. Mas então é isso que é bacana, porque se você tá ali naquele Kississana, provavelmente as pessoas vão achar lá, alguém tá lá, e se começa a tirar foto, acho que é alguém importante, porque realmente ele é um hotel icônico. E é um lugar frequentado por muita celebridade. E faz jus, porque o hotel é muito lindo, a piscina é muito linda, o café da manhã é surpreendente, eu lembro amei. Muito de quando eu tava em Capri, da gente ter um almoço, assim, que foi muito marcante, debaixo de uns pés de limones, aqueles limões desse tamanho, assim, né? O da Paulino. Siciliano, que a gente chama aqui, só que acho que o restaurante chama Dal né? Paulino. Nossa, incrível, assim, eu lembro de ter sido uma experiência muito legal, e depois a gente saiu andando pelas ruazinhas todas charmosas, tomando um gelato, e eu fui pra lá no final de abril, e eu vou te falar que eu adorei, porque assim, finalzinho de abril já tinha muita coisa aberta, porque geralmente eles costumam abrir na Páscoa. Eles abrem pro feriado de Páscoa e seguem, né? Porque na Itália, a Páscoa é um feriado muito forte. Então, eles abriram no final de abril, eu fui mais ou menos nessa época, e já tava um sol, já tava um clima gostoso, já tava assim, já dava super pra aproveitar. E a ilha não tava tão cheia, né? Eu fui já final de maio, a ilha tava bem cheia. E você sabia que lá que tem um beach club que a Dior fez um ano, quando a gente tava lá, a Dior fez um pop-up. Ah, é? Eu esqueci qual que é o beach club, eu não vou falar besteira aqui não, mas a Dior fez um pop-up, que eles fizeram as sombrinhas, as toalhas, e fizeram uma lojinha. Fica tão lindo, né? Eu acho que fica bacana. Então Capri virou isso. E você sabe que Capri, ele é emblemático naquela propaganda de um perfume, aquele Light Blue da Dolce Gabbana. Sim, porque de lá de Capri ali. Que você sai de barco, né? Tanto Capri, Positano, essas coisas, e vai passar perto daquele arco de pedra, né? Que aparece na propaganda. Exato. Então, assim, Capri é uma ilha muito, assim, do jet set. Sardenha é outra. Nós temos excelentes marcas hoje em Sardenha. A gente tem um grupo Fasano chegando esse ano. Esse ano já? Eu sei que eles vão abrir na Sardenha, já tá avançado, tá né? avançado. Mas a gente nunca sabe com eles fizeram ano passado uma ação de marketing com o Beach Club deles. Sim, o Beach Club já estava aberto. Exato, assim, então a previsão era para abrir esse ano. A gente tem o Cheval Blanc, que tomou conta do Pitrízia. A gente tem a Rede Belmond,
que tá com o Romanzino, que esse ano ele vai abrir 100% como Belmond. Ano passado ele era simplesmente uma remodelação, e aí eles passaram essa temporada agora que ficaram fechados, né? Então estão reabrindo 100% Gente, como como Belmond. vocês devem estar percebendo, o Nando manja mais de ilhas do que eu, mas na parte terrestre, que já dando spoiler aqui, a gente vai ter no nosso próximo episódio, a gente vai falar dos destinos de verão europeu em terra, nos continentes. Não, mas Aí isso daí. Não, isso daí é só porque eu adoro falar sobre isso, né? Eu gosto demais, mas eu nunca fui pra Sardenha. Então, e essa Costa Esmeralda... Dizem que a Sardenha é assim, você prepara o budget pra ir pra Sardenha. É realmente um lugar que... É o jet set do jet set. São altos, Eu acho que ele só não é tão alto quanto São Bart. Mas aí a gente tá falando de Caribe, que é outra história. Apesar de que é França, né? Será que pode considerar? E aí, a gente tem essa Costa Esmeralda, segue um pouco ao norte pra Córcega. E que é uma viagem incrível pra combinar a Sardenha com Córcega. E você sabe que Córcega tem um hotel lá, que é o Domaine de Murtoli, que eu sou louca pra conhecer. Porque eles são... É um hotel, assim... Hoje em dia eles têm até um corpo central do hotel, digamos assim. Mas até então era uma área imensa, que eles tinham umas casas de pedras, que eram casas antigas que já estavam na ilha, eles reformaram para tornar isso os quartos, né? Então é uma coisa assim muito rústica, uma coisa muito autêntica, né? Tanto que para ir de um quarto para o outro, você pega o carro, você anda um tempo, assim, ou seja, você não vai ficar sendo interrompido ou importunado por ninguém, você tá lá exclusivo. Eu conheço uma pessoa que foi ano passado para esse hotel, ele falou que é surreal de bacana. É muito bacana mesmo, assim, realmente, você tem o carro deles, né? Uma Land Rover para poder... Que o terreno é enorme do hotel. Exato. Mas ele falou que é demais, assim, é uma experiência única. Um outro bacana também é o Cala Roça, que eu acho que ele é frente mar, né? Que ele é um hotel muito bacana. E você tem o Vila Calvita. Vila Calvi, também. Então, assim, mas eu acho que Córcega, ele é um jet set, mas ele não é um jet set... Pra você se mostrar. Exato, exatamente. Exato. Quem vai é realmente quem está por dentro do que é bacana, mas ele foge um pouco do se exibir. Aí, eu acho que é um luxo de quem não precisa provar nada pra ninguém, quem não quer provar nada pra ninguém. Aí, se ele quiser, a pessoa segue um pouquinho ao sul, aí tá lá na Costa Esmeralda e pode fazer de novo. E aí se mostra lá na Sardenha, naquela praia maravilhosa, né? Exatamente. Aí a gente entra agora nas Ilhas Strange, as Ilhas Cool. Eu vou falar da primeira porque eu estive lá recentemente e realmente gostei bastante, que é Hvar. Eles falam Hvar lá na Croácia, né? Tem uma pronúncia difícil, na verdade, enfim, mas aqui a gente fala Hvar, enfim, tem várias variações, mas é uma ilha que, assim, me surpreendeu bastante, tanto gastronomicamente falando, né? Porque a Croácia é uma região ali bem próxima também da Itália, da Eslovênia, e também é uma região de trufas, né? Então, eu comi em tanto restaurante maravilhoso, com aquelas massas trufadas, eu amo, gente. Aí, assim, eu gostei muito da ilha. E é uma ilha que tem uma vida noturna agitada, tem os beach clubs, mas é aquela história, assim, beach clubs eles chamam de beach, mas a praia em si você não tem, né? São pedras que você mergulha da pedra pro mar. Aquela água maravilhosa. Eu acho que eu fui pro Ula Ula. Será que ele ainda existe? Eu fui pro Ula Ula. E ele era justamente isso. Era uma plataforma grande aqui onde tinha a pista, o bar aqui. Aí você ia descendo as escadas e de lá você pulava da pedra pro mar. Ah, não, é muito legal. E assim, é uma ilha que você tem... Eu diria que de hotelaria, assim, dois principais... Você tem vários hotéis, assim, tal, mas os principais que eu acho que são interessantes, assim, é o Maslina, que ele fica... não fica na Hvar Town, que é a cidadezinha, vamos dizer, principal, assim, né? Mas ele é um hotel maravilhoso, ele é um hotel wellness, ele é um hotel um pouco mais tranquilo para quem quer fugir um pouco do agito, mas ainda assim quer ter o acesso, né, a chegar nesse lugar, que seria o quê? Mais ou menos uns 20 minutos de carro, por aí? É, mais ou menos isso. Também tem vinhos, também tem lavanda, também tem um monte de coisa legal. E o outro hotel que foi o que eu fiquei, que, gente, quero falar desse hotel que eu amei, é o Palace Elizabeth, que ele é um Leading Hotel of the World, ele faz parte aí da Leading, e ele é um hotel que ele chama Palace Elizabeth porque a princesa Sissi,
Ela passava temporadas lá também, era um palácio mesmo, e ela chegou a visitar algumas vezes. Então, ele tem toda essa temática, tem foto da Sissi, tem umas partituras, assim, de obras austríacas, né? De óperas, essas coisas, e música. Então, assim, eu adorei o hotel. E ele fica bem de frente ali pro pier do porto. Então, de lá você já sai para fazer os passeios, né? Porque o legal lá é alugar um barco e você realmente passear pelas ilhas locais, pelas ilhas próximas, né? Lá também tem uma Blue Cave, que é tem vários lugares que tem Blue Cave, né? Em Capri também, próximo. Em Capri também tem. Que seria, você pega um barquinho pequenininho. A Gruta Azul, né? A Gruta Azul, exato. Você pega um barquinho pequenininho, aí você vai lá, chega uma hora que o cara que tá dirigindo o barquinho fala, abaixa, todo mundo abaixa, passa debaixo da caverna e aparece dentro de uma gruta azul maravilhosa, com uma água, assim, indescritível. Acho que a formação rochosa do Mediterrâneo favorece isso, né? E puxando para uma outra ilha que tá trendy agora, as pessoas estão gostando bastante de ir, é Maiorca. Maiorca, apesar de que é uma ilha que sempre esteve em evidência para o europeu, o brasileiro tem descoberto isso nos últimos anos. E Maiorca é uma ilha enorme, né? Vamos falar isso, porque não é uma ilha que você tem assim, eu vou ficar no centrinho, que é Palma de Maiorca. Aham. Aliás, eu acho que é o menos as pessoas ficam se bobear, né? Porque... lá próximo, perto de Palma de Maiorca, tem um hotel incrível, que é o Capo Rocá. Que é uma antiga fortaleza. O spa é fenomenal. Quando você entra dentro, assim, é um paredão enorme, que parecia ser daquelas paredes da fortaleza, com a água no meio. É um hotel muito autêntico. E eu acho que o legal também de Maiorca é que tem uma paisagem bem única, no sentido de que mistura muito montanha com praia e, assim, um interior rural que ainda tem aquele toque rústico, né? Que ainda tem aquele ar, assim, mais de preservado, vamos dizer, de não tão explorado. Exato. E Maiorca é uma ilha que você tem que explorar de carro, né? Tem lugares muito bacanas, tem praias muito lindas, a leste, a oeste, ao norte, ao sul. Você tem o hotel no interior, o Belmond, La Residência, que recentemente... É um dos mais icônicos. E recentemente Dua Lipa esteve lá, e ela estava em Maiorca, ela foi jantar no hotel, ela fez um monte de fotos por lá. Então, você tem paisagens muito lindas, você tem como às vezes passar o dia no hotel, passar um dia na praia, fazer uma atividade ao barco. Maiorca é uma ilha muito surpreendente que o brasileiro ainda tem muito a descobrir. E você comentou de alugar carro, né? Lá tem uma das estradas que é considerada uma das mais bonitas do mundo, que é a de Sacalobra. Ela desce ou sobe, né? Enfim, da montanha para a praia. E ela é bem assim, as vistas dessa estrada, todo mundo diz que é assim, maravilhosa, que são vistas maravilhosas, né? Além disso, também tem a Serra da Tramontana, que é famosa, né? E ela é patrimônio da Unesco. Então, assim, você tem lugares muito únicos para explorar de carro pela ilha, né? Então, acho que isso também acaba atraindo bastante visitantes, né? E que eu acho bastante peculiar de Maiorca, que ao contrário de várias ilhas, a temporada dela é muito maior. Porque Palma de Maiorca é um centro de negócios muito grande. Ali tem várias redes hoteleiras. A Rede Meliá nasceu, tanto que a sede deles é em Maiorca. A gente tem empresas de tipo Booking, essas outras aí, que tem a sede em Maiorca. Então, Palma de Maiorca não é uma ilha que óbvio que janeiro, fevereiro... do ano, né? Janeiro, fevereiro tem um movimento muito baixo. Mas se você já quiser ir em março, que o clima nessa região já tá melhor, ou então você vai para novembro... Já dá para aproveitar. Exato. Então, você tem uma ilha muito bacana que... ainda tem muita coisa aberta durante uma época muito grande do ano. E assim, eu acho legal também alugar um barco, né? Porque tem muita coisa bacana nos arredores, muitas praias bonitas, muitos lugares bem bonitos. E você comentou de hotel também, você falou da Belmond, né? E também lembrei de um que é muito interessante, que é o Son Buniola, que ele faz parte da Virgin, né? Que é do Sir Richard Branson. Então, é um hotel, assim, também super icônico, que são vilas, assim, maravilhosas. É um hotel que eu acho que vale a pena também ter no radar. Legal. Agora, vamos puxar, né? A gente já tá falando de lugares muito óbvios, né? Vamos passar sobre as ilhas que estão menos óbvias, né? Para quem quer mudar aí de roteiro, quer fugir de badalação, beach club, de ver e serviço e quer ir para lugares diferentes. Eu iria começar hoje com Creta. Creta, eu acho que é a maior ilha grega, né? É a maior ilha grega, ela é enorme e é uma forma de você fugir um pouco do óbvio, porque você tem
Para você rodar a ilha de carro é muito difícil, tanto que tem 2 aeroportos a ilha, você sabe disso, né? Sei. Então você pode ficar independendo de qualquer lugar. Você tem um lado leste, que ele é um lado muito mais explorado e com muito mais movimento, em contrapartida do lado oeste, ele tá um lado muito mais, eu não diria rural, mas só que é uma coisa de cidades bem menores, tem menos povoado, teve menos crescimento do que o lado oeste. E é um lugar que você pega carro e você explora uma ilha, assim. E já tem uma hotelaria bem bacana, né? Já tem uma estrutura aí para viver a ilha tranquilamente. E ainda falando em Grécia, a ilha de Milos é uma ilha vulcânica, ela é bem menorzinha, tal, e também tá um pouco fora do radar ainda, mas é um lugar super bonito, que já tem muita gente visitando, já tem muita gente viajando para lá. Lá tem um hotel que eu sou doido para conhecer. Qual? Chama Milos Cove. Ele fica no alto, lindo. ele fica no alto de uma falésia, tem um acesso direto à praia, né? Ele fica meio isolado, fora do centrinho, mas o hotel é muito lindo. Tem uns quartos que tem a impressão de que à noite a cama tá meio flutuando, porque é cama de alvenaria, então a base dela é menor, né? A sustentação é menor do que a base da cama. Então, dependendo do jogo de luz, parece que a cama tá meio flutuando, assim. A gente vai ter que fazer um ranking de camas, viu? Também. Tem novidades nesse sentido. Pois é. E Milos é uma ilha bem bacana que foge disso tudo. Foge de agito, foge de Muvuca Beach Club. Do óbvio, foge do óbvio, com certeza. E tem outras ilhas também. Assim, gente, Grécia tem muita ilha bacana. Você tem Kefalônia, que é naquela região de Zakynthos também, que você consegue fugir um pouco. Zakynthos é um lugar que também tá entrando mais em evidência. Sim, entrando, mas Zakynthos eu já tive um feedback que é uma ilha muito voltada para mochileiros, por causa daquela praia que tem um navio naufragado, e agora já impediram, não consegue nem chegar mais de barco, impediram por causa do turismo em massa, né? Sim. Então, mas você tem também Ios, é uma ilha surpreendente na Grécia, que agora tá com uma hotelaria 5 estrelas bem bacana também. Então, eu acho que existem... Acho que a Grécia, assim, em geral, ela tem ainda muito a ser explorada. Muito. E não só, né? A gente ainda vai falar, né, no próximo episódio do continente, né? Mas o continente grego... não o continente grego, mas as cidades no continente, na Grécia, também são surpreendentes, né? Com certeza. Bom, e por último, nesse tópico aí, eu acho que Formentera também vale a pena ser mencionada, apesar de ser mais conhecida, né, do que algumas ilhas na Grécia, né, que também é a menor das Ilhas Baleares. Muita gente vai para Formentera só passar o dia. E muita gente fala assim, não precisa passar a noite lá, não. E tem muita gente agora indo passar a noite, há uma hotelaria legal, uma hotelaria boutique, não são hotéis grandes, tá, gente? Porque Formentera é uma ilha muito pequena. E tem gente que passando a noite lá e tá amando Formentera, porque foge também dessa coisa do agito de Ibiza. Isso, era muito uma viagem, uma day trip, né? Era uma viagem de bate-volta mesmo. Exato, e agora as pessoas estão indo para dormir. E eu volto àquilo que eu falei no começo, né? Que hoje o luxo não é ter. Hoje o luxo é você estar, você vivenciar, você experimentar. E o seu verão europeu, óbvio, você estando num hotel maravilhoso, 5 estrelas, de frente pro mar, aquilo que você falou, tomando o café da manhã, vendo o Mediterrâneo, é uma experiência maravilhosa. E não só isso, também a questão de viver o dia no beach club. Às vezes você não tá no melhor hotel de todos, mas você tá ali vivendo aquela experiência do verão europeu, que eu acho que vale a pena uma vez na vida, né? Seja qual for o budget que tiver, eu acho que vale a pena fazer essa experiência do dia a dia, assim, viver o dia a dia do verão europeu, vamos dizer assim. Para qual ilha você não pensaria 2 vezes e falou assim, tô indo? Nossa, são tantas, que pergunta difícil. Mas acho que eu iria para Sicília, sabia? Sério? Porque a Sicília ficou muito em evidência em White Lotus, né? E assim, eu adoro aquela série e eu fiquei com vontade de conhecer. Tá certo. E você, Nando, qual que você iria? Ibiza. Sou doido pra ir pra Ibiza. Gente, mais de 40 anos nunca fui pra Ibiza, aceito convites. A gente pega junto, nós dois, a gente faz Ibiza com Sicília. Com Sicília, tá bom, tudo a ver. Tá, a gente festeja em Ibiza e descansa em Sicília. Tá ótimo. Você dirige em Sicília, tá? Porque do tanto que eu vou festejar em Ibiza. A gente contrata um transfer. Exato. Ai, mas legal. Gente, e vocês? Qual ilha vocês iriam se vocês pudessem escolher uma agora? Comenta aí pra gente, comenta no nosso Instagram, comenta aqui no nosso vídeo do YouTube e
não perca o nosso próximo episódio, porque... A gente vai falar sobre os continentes. Sobre os continentes não, sobre as cidades no continente. Alguns lugares, por exemplo, a Croácia em terra. A Grécia em terra. Exato. O sul da França, que é importantíssimo para o verão europeu. Exato. A Costa Esmeralda. Não Costa Esmeralda, mas a Costa Brava da Espanha também. Costa Amalfitana. Costa Amalfitana. Pois é, gente. Enfim, não perca. A gente não vai dar mais spoiler, porque a gente já tá falando tudo, né, Nanda? Exato, Poxa. Não vou falar. Tá bom? Então, obrigada aí por assistir mais uma vez. Siga a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é @oasisbi.pod e o nosso YouTube é oasisbia.podcast. Isso. E se você tá assistindo no YouTube, compartilha, dá like, dá um oi pelo menos e fala pra gente onde você gostaria de ir. Com certeza. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.